O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele fala de um ladrão que é um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Então você acha que ele continua matando, roubando e destruir? Ele continua fazendo a mesma coisa do inimigo, né? Então a gente sabe disso, que é uma realidade. A gente vai ver que o nosso inimigo, ele é real. O nosso inimigo, ele é real. E sabe o que? Ele tem muita gente escravizada por ele. Até mesmo, às vezes, dentro da igreja, pessoas que ainda serem escravizadas pelo inimigo. A gente vai ver isso também um pouquinho hoje. E é muito importante a gente tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Muitos crentes, nós como crentes, precisamos tomar uma decisão. A quem vamos servir? Ou a Deus ou ao inimigo? Tem uma ilustraçãozinha que eu sempre já contei aqui algumas vezes. Tem um homem que está em cima do muro. E ele tinha de um lado tinha um anjo de Deus e o outro um demônio. Quem já escutou essa ilustraçãozinha? Só amando duas pessoas, né? Três. Então, o demônio caladinho, e o homem em cima do muro, e o anjo de Deus, desce daí, meu filho, desce daí. Olhava para o homem, desce daí, meu filho, desce daí. E o homem olhava para o demônio caladinho, ele olhava para o anjo de Deus, e o anjo de Deus, desce daí, meu filho, desce de cima desse muro, desce de cima desse muro. Ele olhava para o demônio calado, e o anjo de Deus falando a mesma coisa. Daqui a pouco ele fica meio que revoltado, ele pergunta para o demônio: e você vai ficar calado aí, vai pedir para eu descer também não? O demônio fala para ele: você não precisa descer, o muro é meu. Então é preciso tomar uma decisão, é preciso sair de cima do muro, é preciso tomar uma decisão. E se você é crente, você já aceitou Jesus, é preciso tomar uma decisão e viver um cristianismo genuíno. Amém? Nós, como crentes, temos que tomar uma decisão em nossas vidas de querer servir a Deus de todo o nosso coração. Pastor Márcio falou aqui, vou entrar aqui, porque eu entro no texto ali. Pastor Márcio falou aqui hoje sobre heresias que têm surgido, e muitas, né, não são poucas, que têm enganado e vão enganar até mesmo muitos escolhidos. Muita gente tem entrado aí pelo engano. Então se prepare, tome uma decisão na sua vida, porque o inimigo tem agido fortemente. A Bíblia fala que no final dos tempos, né, o Espírito nos adverte que no final dos tempos haveriam muito mesmo, muitas pessoas apostatariam da fé por escutarem espíritos enganadores, ensinamentos de demônios. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vem em casa depois para você ver. Nós estamos vivendo talvez aí os finais dos tempos e pronto, é necessário estar preparado para servir ao Senhor. Vamos lá, entra aí agora, abre Efésios capítulo 6, versículo 10, e a gente vai lendo versículo por versículo e eu vou falando algumas coisas. Semana passada nós falamos sobre provações, né? Deus prova a nossa fé para levar a gente a um amadurecimento. Eu falei brevemente sobre as tentações que o inimigo aproveita. Às vezes alguém com tentações para te tirar da posição e fazer você viver uma vida de pecado, uma vida escravizada. E tem muita gente assim que cai nas tentações do diabo. Cai nas tentações do diabo e aí vira escravo dele e não vive a plenitude, não vive a abundância que a gente vê ali, como Jesus falou que ele veio para que tivéssemos uma vida em abundância na presença dele. Então abra aí, Efésios 6 diz assim: no demais, irmãos meus, de cara a gente já vê que Paulo está falando para quem? Para a igreja, né? Para crente, né? Olha o que ele vai falar: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está pedindo para você fazer? Se fortalecer, se preparar, estar cheio da presença de Deus, ou melhor, podemos dizer, tomar uma decisão. Jesus falou lá em Atos 1,8, fala assim, ó: mas recebereis poder, né, quando vier o Espírito Santo sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus, que quando a gente toma uma decisão de querer Deus, o Espírito Santo vem nos fortalecer, nos capacitar para a gente resistir às ações, às tentações do inimigo. E é muito claro aqui, a ordem aqui é fortalecei-vos no Senhor. Marca aí na tua Bíblia.
fortalecei-vos no Senhor na força. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai se fortalecer no Senhor? Eu sei que é o Espírito de Deus que nos fortalece, mas como é que a gente faz? Eu tomo uma decisão e fico parado, não faço mais nada? Como é que é? Orando, jejuando, lendo a palavra, buscando ao Senhor. E como crente, nós temos que fazer isso. Como crente, nós temos que fazer isso. Podemos brincar, né? E a gente vê às vezes, o pastor Márcio estava mostrando aqui muitos ensinamentos aí errados, que as pessoas às vezes querem comprar até o poder. Né? Pessoas querem, é o caminho mais fácil. Né? Quer comprar a vassoura que varre tudo, né? Quer comprar, o que mais que nós falou, pastor Aviso? O sabonete para tirar toda a impureza. E as pessoas caem porque por falta de conhecimento. Compram, porque às vezes desculpa a expressão, muitas das vezes nós somos preguiçosos. Não tomamos uma decisão de ser crente verdadeiro e que Deus e que o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita para a gente dar autoridade a gente, para a gente repreender toda ação maligna e para a gente poder resistir toda ação do inferno contra as nossas vidas. Não é verdade isso? É muito claro isso na Bíblia. Olha, teve um homem na Bíblia, em Atos capítulo 8, se eu não me engano, Simão, quis comprar. Ele viu lá Filipe operando sinais, né? E ele ficou maravilhado. Ele quis comprar aquele poder. Ele falou, me dá aí também isso aí. Eu quero isso aí também para poder fazer a mesma coisa. E Pedro foi lá e repreendeu a esse homem. O poder não se compra. Você conquista, o Espírito dá como ir atrás. Mas precisa ter uma entrega, precisa ter uma decisão na sua vida, precisa tomar um passo importante, ou talvez sair de cima do muro e falar, Senhor, eu vou me entregar, eu vou realmente me fortalecer na tua presença. Porque nós vivemos dias maus. Gente. Vocês estão acompanhando as notícias, estão vendo o que está acontecendo no mundo? Tem visto o que tem acontecido nas igrejas, as coisas que tem acontecido aí, gente, muita coisa ruim, gente. Precisamos estar fortalecidos no Senhor. Versículo 11. Olha o versículo 11 aí. Aí diz assim, ó, a minha versão fala, revestivos, né? Ali está, vistam toda a armadura, né? A minha está, revestivos de toda a armadura de Deus. Aí pega na sua Bíblia, faz um círculozinho de toda a armadura. Ele não está falando assim, de que você quiser, a parte que você mais gostar, mais bonitinha, você pega a parte da armadura. Fala de toda. Por que ele fala de toda? Para não deixar brecha. Para não deixar brecha para o inimigo entrar. Exatamente, visto toda a armadura de Deus para poderem o quê? Ficar firmes. Contra quem? Então existem as ciladas do diabo. Existem as ciladas do diabo. Não dá para ficar brincando de serpente. Não dá para brincar de serpente. Não dá, gente, porque vai acontecer exatamente. O diabo vai ficar caladinho lá, só botando laços, só lançando laços, e as pessoas caindo. Muitos crentes caindo em laço do diabo. É muito claro, ó, para que possais estar firme. Então, para que você possa estar firme, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para poder resistir todas as ciladas. A minha versão fala assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astuta, né? Vem com coisas boas, né? São as tentações que ele vem oferecer. Os homens da Bíblia foram tentados, e você, porque você vai pensar que você não vai ser tentado? E tem que tomar muito cuidado, gente. Por isso que é preciso, Paulo adverte ali muito claramente, é preciso estar caminhando na presença de Deus para poder resistir. Porque senão, cai no laço. A amaldiçoa ninguém, falando a verdade bíblica. Que é muito
muito claro aqui, Paulo manda mesmo revestir toda a armadura. E é uma decisão minha. É uma posição que eu tomo. Eu quero ser revestido. O silêncio, gente, assim está na casa, tem mundo. Gente, é uma decisão nossa. Não dá para ficar mais brincando de ser crente. Olha, você depois vai lá no Salmo 91, que às vezes a gente abre até o Salmo 91, bota lá e vira um amuleto. Mas que a palavra não está nem guardada no teu coração. Para não ser amuleto, precisa a palavra estar guardada no teu coração e você viver aquela palavra. Porque o Salmo 91 só funciona quando você guarda no coração e vive a palavra. E é um salmo de proteção de Deus sobre as nossas vidas, para as nossas vidas. E que começa o texto falando assim: os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não fala aqueles que vêm de vez em quando. Não. Habitar é porque está morando, é constante, tem vida. Tomou uma decisão. Não é? Não é assim? Tomou uma decisão de estar lá, é constante. Eu tenho um relacionamento próximo do papai. Eu estou próximo da proteção dele. Porque olha o que fala no versículo 5 e versículo 6. Porque é para mostrar que existe um inimigo verdadeiro que quer destruir a sua vida. Que quer matar, roubar e destruir. Ele não para enquanto não conseguir isso. Olha o que fala o versículo 5 e 6. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quem é que não vai ter medo? Quem habita no esconderijo do Altíssimo. É muito claro a Bíblia, gente. A palavra de Deus está ali para a gente tem que usar. Se a gente não lê, a gente não conhece. E a gente não vive a plenitude, a abundância que Cristo veio dar para as nossas vidas, já está revelada na palavra de Deus. Basta a gente tomar posse dessa palavra. E diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no meio de dia. Existe um ataque do inimigo. Então, se eu perguntar aqui quantos já sofreram ataques, quantos já passaram por tentações, acho que todos nós aqui, talvez aqui, levantaram as mãos. De alguma forma, talvez muitos aqui possam até dizer: olha, eu consegui resistir pelo Senhor. Quantos? Eu me lembro uma vez que o pastor Márcio recebeu uma carta de uma oferta do diabo. Uma oferta, uma oferta tentadora, muito boa aos olhos humanos. E oferecer de tudo: fama, dinheiro, mulheres, tudo. Não sei como chegou a carta na casa do pastor Cássio. Você lembra dessa carta que você mostrou para eu ler? Um grupo secreto, em vez disso, que é formado por governadores militares, um grupo de pessoas secretas, pessoas de Hollywood, que falaram: você carta de primeira classe, já com o envelope de retorno, você só precisa nos mandar o retorno dizendo que aceita ser parte do nosso grupo, e nós te faremos tão rico como você quiser, tão famoso como você desejar, e vai ter todas as mulheres que você quiser. Imagina, no momento de lutas, no momento de provação, chegou essa tentação que muitos caem, gente. Muitos caem. Se dizia secreto. Tem muitos que têm caído nessa situação. O inimigo tem agido e fortemente. Se você não está preparado, a verdade pode cair. Continua aí no versículo 12, fala assim, você marca na sua Bíblia aí, a parte que está revestido de toda a armadura. Eu sempre marco, eu faço para me chamar a atenção, porque parece que dá mais, fortalece mais o texto, para a gente tomar uma decisão. Para que possais estar firmes, eu preciso de revestir de toda a armadura. Você vai subir as astutas ciladas do diabo, e marca aí na sua Bíblia, para você saber que existe realmente um inimigo que atua contra as nossas vidas. Versículo 12 diz assim, porque não temos, a minha versão é um pouquinho bem diferente essa aí, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Pois a nossa luta não é contra
pessoas. Imagina se não tivesse aquele nãozinho ali. A gente às vezes vê muitos crentes brigando com pessoas, né? Se não tivesse aquele nãozinho ali, né? A gente quer falar assim, dá para tirar esse não, eu estou doido para pegar um irmão. Tem gente que é assim, né? Mas não dá ali, a gente está muito claro ali, não é contra a pessoa. É verdade, o diabo usa pessoas, mas ainda assim a luta não é contra aquela pessoa que talvez seja instrumento, ou esteja emprestando boca, ou seja lá o que for, para o diabo, mas não é contra aquela pessoa. É muito claro isso na Bíblia. Então marca aí, esse não é aí, ó. Não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue. E às vezes a gente vê que está em crise, irmãos aí brigando direto com irmãos aí. Não é para guardar ódio de ninguém. Aí ele diz assim, mas, olha aí, tem um montão de contra aí, ó. Na minha verdade tem 4 contra aí, para dizer que existe uma legião aí, uma ação, uma agenda do inferno contra a sua vida. E tem gente brincando de ser crente. Tem gente brincando. Não é para brincar? Não é para brincar não, gente. É preciso tomar uma decisão. Porque olha só, fala assim, ó, mas contra, marca aí, eu marquei os contra todinho aí, eu mostrando que é meu aniversário. Mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, ainda fala aonde é a batalha. Onde é que é a batalha? Nas regiões celestiais. Existe uma ação maligna contra as nossas vidas nas regiões celestiais. Agora, como eu vou poder de encarretar nas regiões celestiais? Como eu entro? Oração. Aí não ora. Orar é necessário. Não ora. Não usa da autoridade. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 2. Mas não ora. Não faz nada. Não tem vida com Deus. O cristianismo é esse que nós estamos vivendo. O cristianismo é esse. Deus nos ama, Ele é misericordioso, mas Ele estabeleceu alguns princípios na palavra dele e nós temos que fazer. E nós que temos que vigiar. A decisão ainda continua sendo nossa. Eu decido se eu quero ver mais de Deus, se eu quero mais na presença de Deus. Eu decido se eu quero me submeter totalmente, completamente à vontade de Deus. Eu que decido. Deus respeita essa vontade minha. Como crente, como eu tomei a primeira decisão de entregar o meu coração para Jesus, eu quero mais de Deus, eu quero mais, já tem que ser esse o desejo do teu coração. Eu quero mais de Deus, eu quero, quero mergulhar em águas mais profundas. 1 Pedro 5,8 fala assim, ó, sede sóbrios, vigiai, olha só o alerta aqui, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, quem é o vosso adversário? O diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então ele está ao derredor de você ali, rodando, procurando uma brecha. Achou uma brecha, ele entra, destrói, rouba, destrói. Quantos casamentos de crentes destruídos? Porque deu brecha. Quantas pessoas experimentaram divórcio? Porque deu brecha. Quantas pessoas estão sofrendo com drogas, com vícios, prostituição? Deu brecha. Por que está acontecendo isso comigo? Não está vigiando. Não está fazendo o que você tem que fazer. Quem cabe é nós. A decisão é nossa. Existe um adversário. Esse adversário, gente, ele não nasceu há 2 minutos atrás. Nasceu já há muito tempo atrás e ele conhece de pecado muito bem. De mentira, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. De engano, ele é especialista. De enganar as pessoas, de criar situações
Laços, ele é o especialista nisso. Não brinque com isso. Não brinque, gente. Não brinque. Tome uma decisão na sua vida. Saia de cima do muro. Tome uma decisão. Tem muita gente. Você pode ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 21, tem muita gente mesmo. Digo, porém, Paulo mais uma vez falando, né, para a igreja, digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência. O Espírito vai, o Espírito vai te fortalecendo para você resistir às tentações. Aí ele fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, então muito maior, a lista é muito maior. O diabo tem merecido para muitas pessoas e muitos crentes. Esse texto aqui é uma realidade na sua vida. Por quê? Por que está acontecendo isso? E não deveria ser acontecer. Sabe por quê? Porque Gálatas mesmo, capítulo 5, versículo 1, Paulo começa advertindo a gente assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Volta para ficar firme, meu irmão. Ou minha irmã, fica firme no Senhor. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tem muita gente que está gostando de como está e não quer tomar uma decisão. Gente, não dá para ficar brincando de ser crente. Ele vem realmente com as tentações sobre as nossas vidas, com as astutas ciladas do diabo. A tentação é a instigação que induz o desejo de algo para tratar-se de uma pessoa. Pode tratar-se de uma pessoa, uma coisa, uma circunstância ou outro tipo de estímulo. A tentação está associada à sedução e à provocação. O ser humano vive uma luta constante contra as tentações que o tentam enveredar pelo caminho mais fácil, mais afastado da palavra de Deus. É o alvo do diabo. O alvo do diabo é o teu coração. Porque do teu coração saem as decisões. Sabe como é que o diabo ele faz? Muito simples. Eu vou contar aqui para vocês como é que ele usa geralmente isso. A gente vê muitos exemplos na palavra como o diabo ele atua. Primeira coisa, a Bíblia fala que os olhos, né, são como uma janela lá para a alma, né? Primeiro as coisas entram pelos olhos. Você pode anotar aí no papelzinho que você vê em casa. Mateus capítulo 6, versículo 22 fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E Jesus fala uma coisa mais profunda ainda em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele fala assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então as informações elas entram por onde? Primeiro, entra aqui pelos olhos. A gente vê alguma coisa e aí o diabo ele oferece alguma coisa e geralmente como ele está ao redor, ele observa uma brecha na sua vida e ele lança dardos inflamados contra a sua vida ou com tentações, ou seja lá o que for uma fraqueza, ele vai tentar, ele vai saber a tua fraqueza, ele vai lançar sobre a tua vida aquela fraqueza, você recebe por aqui
e vem para a mente, vai trabalhar aqui na mente. A gente pode receber por computadores, por revistas, pessoas mesmo, pode ser usado por pessoas, televisão, celular, ou seja lá com a informação, pode entrar por aí. O diabo tem usado muito a mídia, muito, gente, e muito mesmo, contra a igreja, contra as nossas vidas. Por isso que temos que filtrar o que os nossos olhos veem. É preciso filtrar. Os ouvidos também recebem informações. Não recebe? A Bíblia fala que pela fé, a fé vem por onde? Pelo ouvir. Quer dizer, Deus, a palavra, a gente quando recebe a palavra, a gente guarda no coração para não pecar contra Deus. A palavra transforma, nos liberta. A gente recebe a palavra de Deus, né, e abençoa nossas vidas. Somos transformados, somos fortalecidos, ficamos firmes. É verdade que a palavra faz isso, mas o diabo também sabe que ele pode colocar informações pelos ouvidos. Eu sou pastor que não proíbo. Acho que é proibido proibir. Acho que todo mundo tem que ter maturidade para decidir. Mas tem muitos crentes escutando Beyoncé. Tem muitos crentes escutando aí vários cantores que são assumidos satanistas. Assumidos satanistas. Não está escondido não, gente. Antigamente fazia isso tudo escondido. Hoje está escancarado. São demoníacos, são adoradores de Satanás assumidos. E tem crente que escuta, está entrando. Aí começa a ser transformado para o mal, entra em laços, cai em adultério, cai em pecado, não sabe por quê. Não sabe por que está acontecendo, por que Deus não me guardou, porque você não vigiou, porque nós não vigiamos. Essa é a grande verdade. Nós temos que filtrar o que é bom, o que é bênção para edificar a minha vida. O que não edifica a minha vida eu não quero. É uma decisão. Deus não vai botar um anjo para guardar você, não liga aqui agora. É uma decisão, nós temos que olhar, conhecendo a palavra. Isso não me edifica, eu não escuto. Isso não é bênção para a minha vida, para o meu corpo, para a minha casa, eu não escuto. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Não edifica, não escute. São vários cantores, vários brasileiros, americanos, muitos. Só cai quem quer. Quem quer é verdade, que o diabo tenta. Sabe que você gosta? Escuta aqui, e vai lá, escuta. Então você tem uma ideia de como que o que entra pelo ouvido contamina. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 17:11 que Golias ele veio 40 vezes e falando: vou destruir vocês, vou derrubar vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo recebeu aquela informação e tremia, não só por ver o gigante, mas também pela palavra que era lançada sobre ele. Tremiam, tiveram medo. Deus teve que usar um pequeno, Davi, para destruir aquele gigante. Porque todo aquele povo estava contaminado. O diabo usa a mesma coisa. As informações, elas entram por aqui, e vem para onde? Para a mente. Vai ser trabalhada aqui na mente. Tiago 1:14 e 15 fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Quer dizer, o diabo lançou a seta, entrou aqui, a minha mente, se ela é dupla, se ela está em cima do muro, eu recebo, eu processo aquilo ali e aceito. Mas se a mente ela é renovada no Senhor, você está repreendido, Satanás, não vou aceitar isso, ou você sai correndo, sabe, foge disso, eu não aceito essa proposta, porque é do diabo. Se você tem isso na sua mente, não é renovada, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, você vai cair no laço do diabo. Não tem como fugir dessa realidade, gente. Porque não está vigiando, nós não estamos vigiando. Por que está acontecendo muitas coisas dentro das igrejas? Porque as pessoas não estão vigiando. E se não renova a mente,
do Espírito, a mente fica cauterizada, está normal. Nada a ver, pastor. A mente cauteriza, se acostuma. O pecado está normal. Porque a mente é dividida, está em cima do muro ainda. Não tomou uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. O diabo lança, entrou por aqui, vem para cá, processa aqui, mas o alvo não é ficar aqui não. O alvo é descer para o coração, porque do coração saem as decisões. Aí vem a execução do pecado. Exatamente como nós lemos em Tiago 1, 14, 15. O pecado está aqui dentro, está sendo gerado para cair. Se não vigiou, se não repreendeu, se não guardou, cai. Como está na Bíblia, tem homens de Deus que caíram. Tem homens de Deus que fugiram. A gente vai ler aqui na Bíblia daqui a pouquinho. O coração, Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. A boca vai falar que o coração está cheio. O alvo do inimigo é o coração. Ele lança a seta porque ele encontrou brecha, recebeu lá, entrou a seta lá, você não está protegido, você não tem a capacidade de resistir no Senhor às ações do inimigo. Ela entra, vai lá no coração, porque o alvo é o coração. Para você tomar as decisões e viver uma vida de pecado, uma vida imunda, para deixar de ser testemunha de... Como Jesus falou lá, como nós lemos naquele em Atos capítulo 1, versículo 8. A ser muita testemunha. O poder de Deus vai fazer você resistir às ações do inimigo. A boca vai falar porque o coração está cheio. Mateus capítulo 15, versículo 7 fala assim, fala que Jesus vai falar hipócritas, chamando os fariseus, os religiosos da época, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, está podre, sepulcro caiado. Jesus chamou esse povo de sepulcro caiado. Tem aparência de crente, de servo de Deus, mas estão com o coração podre, cheio de pecado, cheio exatamente como nós lemos, de adultério ali, de maus pensamentos, de prostituição, de um montão de coisa. Teu coração está longe, como ele falou ali. Mateus capítulo 15, versículo 18, de novo, ali ele fala assim, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então a boca vai falar, o coração está cheio. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Está claro isso na Bíblia? É muito claro isso na palavra de Deus. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de homens na Bíblia que caíram. Se você quiser anotar aí Gênesis, eu vou ler para você, fica bem atento aqui, Gênesis capítulo 39. Eu até falei um pouquinho semana passada de José, mas aqui essa cena aqui da tentação de José. José era um homem de Deus, um jovem, de boa aparência, bonito, e ele foi tentado. Vou ler para vocês aqui, no versículo 6 ele fala assim, ó, e deixou tudo que tinha na mão de José. Potifar deixou tudinho para ele, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de semblante. Um cara boa pinta, um cara bonitão ali, na verdade, como está dizendo aqui. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. O que era isso para José? Uma tentação. Daí começou esse diabo se levantando. Olha quem vai falar, continuando aí no versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem.
ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que ele está fazendo aqui? Ele está resistindo à ação do diabo. E fala assim, porém, versículo 10, e aconteceu que, falando ela, cada dia a José, olha, imagina que ela devia ser uma mulher de repente bonita, cada dia José chegava para trabalhar, o que aquela mulher fazia? Assediava José. Era um instrumento do inferno para tirar José do propósito que Deus tinha para a vida dele. Quem conhece a história de José sabe do que eu estou falando. Deus tinha um propósito para a vida de José. Veio no meio da caminhada dele, no meio das lutas dele, veio o diabo fazer uma oferta que era tentadora, porque ele era um cara boa pinta, não tinha esposa, não tinha uma mulher, não tinha ninguém, estava só ele e Deus. O diabo veio para tirá-lo da posição. E cada dia, né, talvez ela chegava, falava um gracejo, uma palavra para ele, uma tentação. E ele resistindo. E não, olha quem que fala assim, ó, não lhe dando ele, o quê? E não lhe dando ele ouvidos. Ela falava as coisas e ele travava, ele repreendia, está repreendido. Eu não vou aceitar, eu não aceito. Isso é pecado, não vou pecar contra meu Deus. Por que ele podia falar isso? Porque ele tinha uma vida muito próxima de Deus. Ele tinha uma vida com Deus, muito ativa, ele era decidido por Deus. Para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Ela preparou a cilada. Tirou todos os empregados. Você não precisa ouvir hoje, né? Está tudo pago, o dia está pago de você, não vem trabalhar hoje não, fica aí. O diabo prepara a cilada. E aqui fala que ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Imagina eles são 40 fazendo isso. Ele resistiu à ação do inferno. Por que ele resistiu? Porque ele tinha vida com Deus. Ele vigiou. Mesmo como crente, nós temos que caminhar vigiando todo o tempo. Mateus, em 2 Samuel, um outro exemplo, segundo exemplo, não vou falar mais outros, você pode ver o exemplo próprio de Jesus também, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, você vai ver que Jesus foi tentado, foi levado para o deserto, o diabo veio para tentar a Jesus, e nós vamos ser tentados também, gente. Mas você tem que vigiar, tem que se preparar. Se não toma uma decisão de viver com Deus, fica vulnerável. Olha o que aconteceu com Davi. Aí fica um exemplo para a gente que a gente andar todo o tempo vigiando. Todo o tempo você tem que vigiar. Porque o diabo está ao redor. Enquanto ele não parar, de ter, ou não conseguir destruir, ele não vai parar. 2 Samuel 11, versículo 1 fala assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. Quem era o rei? Davi estava fora da posição. Ele deixou de fazer uma coisa que era obrigação dele. Estava fora, talvez desanimado, cansado, desanimado da vida. Ou talvez, já escutei um comentário, talvez ele já tivesse visto aquela mulher antes, e falou assim, é uma oportunidade. Marido, de repente aquela mulher, vou procurar saber quem é aquela mulher. Vamos lá, continuando aqui. Isso é um pensamento, uma linha de pensamento dele. No tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele, seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher
muito bonita tomando banho. Gente, uma mulher tomando banho e se expondo, aí vai lá, e mandou alguém, quer dizer, ele viu aquela mulher bonita, entrou a mensagem aqui, ele não vigiou, ele deveria foi lá e sondou, porque até como rei naquela época ele era permitido, se as mulheres não fossem casadas, ele podia pegar aquela mulher e fazer a mulher ser esposa dele. Mas olha só, ele mandou alguém procurar saber quem era ela, e disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Quer dizer, ele sabia que era casada. Era permitido para Davi cometer aquele pecado? Não! Ele sabia que ele ia pecar contra Deus. Ele não vigiou, entrou na mente, foi lá para o coração e ele tomou a decisão. Não repreendeu, não correu como José. Ele correu para o outro lado, né, na verdade, né? Mas José desistiu, ele não caiu no pecado. Mas Davi aceitou. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. E depois, lá na frente, você vai ver que ela ficou grávida. A piorar mais a situação. E sabe o que aconteceu depois na história, se você já sabe? Um abismo chama você, quando o diabo bota um laço na tua vida e você cai, um abismo chama outro abismo. Ele mandou matar o marido dessa mulher. Olha que coisa terrível. Ele não vigiou. Mas a gente também sabe que, como o pastor Márcio falou, Deus é um Deus de misericórdia, que a Bíblia fala lá no Salmo 51, você pode ver o arrependimento de Davi. Se arrepende, se cai no laço, realmente, Deus é poderoso para te perdoar, para restaurar. Deus perdoou a vida de Davi. Mas fica um exemplo para a gente estar na Bíblia, para ser exemplo para a gente. O próprio Judas foi traidor de Jesus, foi tentado com finanças. A Bíblia fala que ele era o quê? Ladrão. Ele roubava o dinheiro que se colocava na sacola e ele já sabia. O diabo, esse vai ser fácil, vou usar isso aí, vai vender Jesus fácil. Porque gosta do dinheiro. O diabo andando lá e Jesus falou assim, vai. Jesus falou para Jesus, falou, vai e faz o que o diabo colocou no teu coração. É exatamente o que acontece, gente. O diabo anda ao derredor, olhando as suas fraquezas, aonde estão os seus olhos, e ele te oferece, e se você não vigia, cai. Essa é a grande realidade. Por isso que tem muitos crentes caindo. Aí a culpa é de Deus? Por que Deus aconteceu isso comigo? Nossa, a culpa é nossa. A gente fica igual a Adão e Eva, a culpa é dele, a culpa é dela. Tem que ser igual a Davi. Pequei contra ti, Senhor. Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Efésios capítulo 6, versículo 13, continuando, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. O meu irmão, os dias maus, o dia do ataque do inimigo contra a sua vida. O dia para te tirar da posição. O dia que ele usa aquele exército que ele tem, uma agenda que ele tem, com uma experiência de fazer as pessoas caírem, para tentar contra a sua vida. O alvo é você, ele é o seu adversário, para te tirar da posição das bênçãos que Deus tem para a sua vida. E versículo 14, estai, pois, firmes. Gente, quantas vezes firme, fica firme ali. Quantas vezes a gente já leu aqui, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Aqui está as armaduras, está refletindo a palavra de Deus. Você não precisa de uma vassoura, você precisa da palavra de Deus guardando no teu coração para te proteger contra as ações do inimigo. Salmo 119, 11 fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A própria palavra, às vezes o inimigo faz até algumas mentiras assim, inventa algumas histórias, usa até a própria palavra, como nós vemos aqui no estudo bíblico de manhã. Quantos enganos, pessoas que usam a palavra para poder criar heresias. Se você não está firme no Senhor, muitos estão caindo. Fala assim:
e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, orando quando quiser, quando tiver vontade. É assim que diz? Orando sem cessar, como o irmão falou lá em Tessalonicenses. Aqui está falando orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, clamando a Deus. Aqui ele fala aqui, ó, e vigiando nisto com perseverança e súplicas por todos os santos. Não somente quando você toma uma decisão, você tem que vigiar, perseverar firme no Senhor, uma vida de oração e comunhão com o Senhor, clamando ao Senhor pela tua vida e também pelos outros, pela tua família, pela tua casa, pela tua igreja, pelos teus pastores, pelos teus irmãos, por todos. A Bíblia que diz isso. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Cabe a gente obedecer. Cabe a gente obedecer. Precisa tomar uma decisão. Eu preciso, você precisa, nós precisamos tomar uma decisão. Chega de ficar em cima do muro e sendo instrumento, caindo em laços do diabo. Tem muita gente, não é pessoal porque está na igreja, não vai cair, vai, se não vigiar, cai. Se não vigiar, se não guardar a palavra no coração, pode cair. É a vontade de Deus? Não. É a nossa vontade se a gente não vigia. Porque às vezes a gente fica rodando aquela área que é proibida, né? Se tem problema no vício, você vai ficar perto de quem gosta do vício. Não é? Às vezes a gente cai mesmo porque a gente gosta. Tem gente que gosta de pecado. Para que eu vou ter amizade com pessoas que gostam de pecado se eu não estou firme todavia para poder resistir a isso? Eu tenho que filtrar, eu tenho que separar. Não, essas pessoas me levam para o caminho que me afastam de Deus. Eu não quero, eu tenho que filtrar. Tem que ter maturidade para tomar uma decisão. É isso que Deus trabalha com nossas vidas, para crescermos, para tomarmos as decisões corretas. Porque senão vamos viver a escravidão do diabo. Estou na igreja, você pode fazer, está escrito lá no membro de membresia da igreja, mas você não fazer parte mesmo da igreja do Senhor. É preciso tomar uma decisão de verdade, é preciso se entregar de verdade. É preciso abrir o teu coração e falar: Senhor, entra, toma controle da minha vida. Quando você estiver controlando, o pastor Márcio falou muito bem hoje, quando você estiver mais você controlando você, menos o Senhor na sua vida. Você precisa, sabe o que? Falar: Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle desse barco. Eu já não aguento, eu já falei muito, já fiz muita besteira, e agora estou vendo que eu passo o controle do Senhor. Preciso fazer isso, gente. É isso que Deus quer para a sua vida. Se entregue para Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te preparar, Ele vai te dar resistência contra as ações do inimigo. Eu queria só encerrar aqui em Tiago 4:7. Abra a tua Bíblia aí, agora pode mudar agora aí. Abra a tua Bíblia. Para você marcar esse texto aí também na sua Bíblia. Diz assim, ó: sujeitai-vos, aqui fala submetam-se a Deus, resistam ao diabo, né? Vou ler na minha versão aqui, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O diabo está falando aqui, ó: sujeitai-vos, se entregue, tome uma decisão por Deus na sua vida. Aí fala assim: resistir ao diabo. Quem tem que resistir ao diabo? Somos nós. Ele é o nosso adversário, ele vai usar pessoas, vai usar situações, coisas, e seja para tentar a sua vida.
Vai tirar. Mas como você vai resistir se você não tem vida com Deus? Se você não se sujeita a Deus, se você não lê palavras, você não ora, não jejua, não busca Deus, como você vai conseguir resistir ao diabo? E fala assim, resistam ao diabo, né? O que acontece com ele? O que o diabo faz? Não pode, ficando perdido. Né? É assim que fala no Rio, lá perdeu, né? O diabo fala, perdi. Porque ele vê que você está decidido pelo Senhor. Você desceu do muro e está olhando lá dentro de Deus. A abundância que Jesus tem para a sua vida. Você toma uma decisão e fala, Senhor, me submeto. Aqui as pessoas estão confundindo, aqui a abundância de Jesus são com riquezas materiais. Não. A presença dele, a graça dele, o amor dele, te fortalecendo, te dando capacidade para você poder resistir à ação do diabo. E é uma decisão, gente, que eu preciso, que você precisa tomar. Não dá, gente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É a ordem aqui. Resistir ao diabo. É a nossa responsabilidade resistir, falar não para as ações dele, e ele fugirá de nós. Aí o versículo seguinte fala assim, chegai-vos a Deus e ele... você tomou a decisão, deixa comigo agora, a batalha agora é minha aqui, eu vou lutar por você aqui, vou te ajudar aqui. Você fala assim, Senhor, não consigo mais, desisto, eu tentei, as minhas forças, realmente eu não posso. Você entrega para ele o controle do seu barco, e ele vai se aproximar de você, vai te tratar, vai te fortalecer, vai te limpar. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Eu não te falo, algumas versões falam de mente dupla lá. Você que tem a mente dividida, né? Purificai os corações. É o alvo do inimigo do coração. Agora teu coração está longe de Deus, obras carnais. Não tem jeito. A Bíblia diz isso, não sou eu não. É a palavra de Deus que fala isso. Precisa realmente, aqui o alvo é o coração. O diabo ele vem aqui, ele quer entrar aqui, ó, no teu coração. A Bíblia fala que o coração sai de decisões. Você decidiu a sua vida pelo Senhor, pega para ele. E tem muita gente que quando se converte, aceita Jesus como Salvador. Vem às vezes, vem à frente para uma decisão, eu quero Jesus ser meu Salvador, é muito bonita essa história. Mas quando fala fazer o Senhor da sua vida, aí tem gente que resiste. Tem gente que quer ter o controle. Quando você fala Senhor, quer dizer que tua vida não pertence a ti, você entrega para Ele o nome da sua vida. E tem muita gente que resiste nessa área, porque gosta do pecado, quer ainda o mundo. E é tempo da gente tomar uma decisão pelo Senhor. Amém? Para a gente terminar aqui, mais um texto aqui também muito forte também. Fala assim, humilhai-vos, 1 Pedro 5, versículo 6 até 11, fala assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele, eu senti no coração de falar isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você tem ansiedade, o que você precisa fazer? Vida de oração. Pegar o Senhor. Porque Ele tem cuidado de vós. Aí, olha só, repara que às vezes, quando a gente está ansioso, o diabo vem para atacar. Olha o que ele fala no versículo seguinte, aquele que eu tinha lido já, sede sóbrios, ei, desperta. Porque está ansioso, você está confiando no Senhor? Você não está confiando em mim? Deus está falando, você não está confiando nele? Ele está falando assim, sede sóbrio, acorda aí, está dormindo? Você está com falta de fé? Vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, fugindo como leão, procurando quem possa tragar. Aí fala no versículo seguinte, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio, todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados, para a gente orar a Deus.